Estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95. Olha, a Caerno iniciou no último dia 1º desse mês mais uma etapa de campanha de negociação de débitos para facilitar a vida dos clientes que têm débitos em atraso, né? Com condições favoráveis e opções de parcelamento da dívida, os consumidores poderão ficar em dia com a companhia, pagando de acordo com as suas possibilidades econômicas. Para falar sobre esses e outros assuntos, a gente conversa agora com Adelson Santos, ele que é o gerente do escritório da Caerno aqui no Seridó. Adelson, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia Marcos, bom dia ouvintes. Mais uma vez agradecer aqui a oportunidade de estarmos aqui em nome da empresa, levando os informes, os comunicados, e nada melhor do que a sua audiência, né, para que nós possamos, enquanto Caerno, entrar nas casas dos nossos usuários e, como eu disse, levar as informações. Qual a importância de aderir à campanha de negociação de débitos com a Caerno? O mais importante, assim, geralmente, essa campanha, o público maior que é atingido são usuários que estão com os ramais desligados. Por muitas vezes, há essa cobrança, essa política de cobrança, e em algumas situações, infelizmente, a população, o usuário, está com dificuldade e há esse desligamento. E às vezes, por ser um montante elevado, depois essas pessoas elas perdem o interesse ou têm esse medo de não conseguir negociar e fazer esse pagamento. Então a Caerno, observando essas práticas, ela constantemente está se criando um intervalo curto, aí em torno de 30 dias, condições especiais para que haja essa quitação. A gente tem essa resolução em si, ela atinge as faturas anteriores a setembro de 2019. Então, mesmo quem tem essas suas faturas que estão com seu ramal ativo, estão aptos a essas condições, mas sobretudo pessoas que têm seus ramais já desligados há um certo tempo e que o intuito da Caerno é que essas pessoas passem ou voltem a ter dignidade, né, de água nas suas residências, e para isso oferecendo condições especiais para que elas possam retornar aos quadros de usuários ativos da Caerno. Com quantos meses de atraso geralmente a água ela é cortada? Olha, a gente, como eu disse, vem tentando essa modernização. A Caerno tem um contrato com a equipe de cobrança e corte, que aqui no Seridó atua em Caicó, Parelhas, Currais Novos e Jucurutu. Então, esses pontos a gente procura, né, com o máximo, uma conta se venceu, com 30 dias ela passa a ter essa cobrança. Infelizmente, em outras localidades que a gente não tem essa equipe, né, tem uma certa dificuldade, às vezes estende-se um pouco mais esse prazo, mas a lógica é que você com 30 dias já passe a receber esse comunicado de débito e que procure regularizar a situação com a empresa. Eu estou fazendo questão de entender essa logística para que a gente possa entrar na questão da campanha. Aí, por exemplo, então, eu atrasei um mês, né? Aí a Caerno já manda para mim lá o lembrete de que eu estou com a dívida, estou pendente com a Caerno. Isso. É isso? Então, a partir do momento que eu receber aquela cobrança muito simpática, por sinal, a qualquer momento a Caerno pode suspender o fornecimento. Pronto, ela dá esse prazo no próprio aviso, ele vem lá dizendo, se a gente for elencar, com calma, dá um prazo aí de 30 dias para que essas contas que estão vencidas, né, o nosso usuário ainda tem 30 dias para que procure regularizá-la e a partir disso aí já está passivo de desligamento. Vamos agora à questão da campanha de negociação, né? Em quanto tempo, com quantos meses eu preciso estar devendo para poder ter acesso a essa campanha? Como eu disse no início, as faturas anteriores a setembro de 2019. De setembro para cá não vale? Não, é outubro e novembro nessas duas faturas, porque assim, o grande público-alvo, geralmente quem está de setembro para trás, já teve o seu ramal, ou se não recebeu o comunicado, como você disse, muito simpático, pode ser que já tenha acontecido esse desligamento. Então as faturas anteriores a setembro de 2021. E geralmente talvez quem tem acesso quem queira, os interessados em fazer parte dessa campanha, são pessoas que talvez, pelo menos a gente imagina, que estejam com dificuldades financeiras, né? Existem alguns incentivos, né, nessa campanha? Existem muitos. A gente entende, Marcos, que até pelo número de ramais cortados que nós temos, que é elevado,
mas que na grande maioria são pessoas que, infelizmente, né, diante das dificuldades que todos nós enfrentamos e não conseguem cumprir com seus compromissos perante a companhia e terminam tendo seus ramais desligados, aí passam, infelizmente, a utilizar de outras formas, infelizmente, como eu disse, em alguns casos, fazendo essas religações a revelias ou dividindo essa água com alguém que ainda está vizinho com água normal. Então isso também não é correto. Vendo esse cenário, como eu disse, a CAERN ela passa a adotar essas medidas. O que é que diz em si essa resolução de hoje? Que essas contas, de setembro agora anterior para trás, elas têm desconto de até 100% nos juros e multa. Então, se alguém vai lá pagar à vista, entra no endereço lá, agência.caern.com.br, né, agenda esse pagamento, e essas faturas que incidem juros e multa a um desconto de até 100%. Mesmo assim... No caso, desconto nos pagamento juros e multas, né? Nos juros e multas. Não é na dívida. Não, na dívida não. Aqui a dívida ela é composta pelo principal, juros, multa e atualização monetária. Quando faz todo esse contexto, então, desconto de até 100% nos juros e multas. Mesmo assim, se ainda ficar, digamos, com dificuldade, a CAERN também, nessa resolução, ela destaca a questão do parcelamento. Em condições normais, a gente tendo uma dívida com a CAERN, ela exige ou espera, ou tem que se dar 30% do valor do débito e parcelar o restante da dívida. Com esses incentivos, com essa resolução, aí a CAERN, ela, a partir de 5% do valor da dívida, você já está apto a fazer essa negociação, e o restante da dívida ela pode ser parcelada em até 48 meses. Tem também o problema que às vezes alguém fez um parcelamento, ainda tem parcelas a vencer, não conseguiu cumprir, tá, com essas contas atrasadas, ainda parcelas a vencerem. A CAERN também melhorou consideravelmente sobre a situação. Com apenas 10% do valor desse montante, já uma renegociação com apenas 10% do valor da dívida, já é possível fazer esse parcelamento, dividir em até 48 meses e, se for o caso, pedir a sua religação, que na hora que efetivar esse processo já está pronto para pedir a religação. Quem já, por acaso, aderiu a uma campanha de negociação anteriormente e ainda não conseguiu quitar, ela pode também aderir a outra campanha? Pode, tranquilamente. Mas ela tem que negociar o débito que ela não quitou ainda? Aí essa situação, como foi explicado, se por acaso ela fez um parcelamento em campanhas anteriores, não conseguiu cumprir, ainda está com esse parcelamento devedor, faz uma renegociação e a entrada é de apenas 10% desse valor total. Ok, tem pergunta aqui no nosso WhatsApp dos nossos ouvintes, 992053030. Estamos aqui hoje recebendo Adelson Santos, ele que é gerente do escritório da CAERN aqui no Seridó. Vamos trazer aqui as perguntas. Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Marcos Dantas, gostaria de saber daí dessa pessoa que trabalha na CAERN, porque minha conta todo mês vem R$250, 225, isso é duas pessoas. E já vieram aqui, disse que não é nada, não é vazamento, não é nada. Eu queria saber o que era isso. Tem erro nessa história aí? É bom que a gente tenha acesso a essa conta. Como eu disse, a senhora entra naquele endereço agência.caern.com.br, agenda um atendimento no escritório local, agenda um atendimento no escritório local para que possa analisar essa fatura. Né? Então, assim, duas pessoas, como ela disse, se tem vazamento, se não tem, se é... Claro que pode ser o hidrômetro avariado, isso tem uma forma que a CAERN vai tratar isso. Se são vazamentos não aparentes, tem uma forma que a CAERN vai trabalhar isso. Então, é uma questão de estudos. Né? Assim, só a gente dizer, vem duas pessoas de R$225, R$250, realmente assusta, né? Mas temos lá no escritório pessoas prontas, profissionais altamente competentes para receber essa demanda e tratar da melhor maneira possível, direcionar para onde são as alternativas de solução. Então vamos só repetir, como é que ela entra em contato? Sempre através do agência.caern.com.br,
agência.caerne.com.br. agência.caerne.com.br. Isso. Aí ela vai solicitar, no caso aqui, uma visita da equipe? Uma visita da equipe, ou pode fazer o agendamento para o atendimento presencial, através desse endereço, o agendamento para o atendimento presencial, porque às vezes, até numa primeira conversa, numa primeira abordagem, os nossos atendentes já têm uma visão melhor, já direciona, mas também pode fazer essa reclamação, essa solicitação diretamente nesse endereço. Ok, tem mais perguntas aqui chegando, vamos lá, trazer aqui para o nosso Adelson, bom dia. Marco Jantas, bom dia mais uma vez. O doutor aí da Caerne, eu posso fazer uma crítica, uma crítica construtiva. É porque aqui em casa, a maioria dos boletos eu pago via QR Code, no celular, no aplicativo. E o aplicativo, aquele papelzinho que a pessoa recebe todo mês da Caerne, ele está vindo muito borrado, o código de barra e a numeração também. E está dando problema, nós só estamos conseguindo pagar lá na lotérica, e a menina lá da lotérica também está reclamando, está vindo muito borrado. Não teria como dar um jeito dessa maquinazinha e para vir mais legível? É uma boa observação, né? E aí? Claro, a gente tem que só agradecer esse posicionamento. É assim que a gente entende que a gente cresce e melhora a prestação de serviço. Confesso que não tinha recebido ainda esse toque, essa crítica, né? Mas a gente vai levar para o nosso pessoal de TI, né? Já que tem essa reclamação, isso é excelente, a gente só agradece aí o nosso usuário de ter feito esses apontamentos para que nós possamos levar a questão de TI e poder identificar o que problema é esse. Como eu disse, a gente não tem recebido ainda uma primeira reclamação, mas a gente vai encaminhar ao setor de TI. Adelson, uma pergunta aqui, nosso ouvinte quer saber o seguinte: ao aderir à campanha de negociação, automaticamente, mesmo devendo, você já fica em situação, digamos assim, legal com a Caerne? Ficou um pouco, assim, difícil. Acho que ela quer saber o seguinte, né? Pelo que eu entendi aqui na pergunta dela. Ela está devendo, né? A água está suspensa aí. Ela aderiu à negociação, automaticamente já pode ligar a água dela? Já. É situação. Se está com, como eu disse no início, se está com dívida com a Caerne, procurou, na hora que ela executar essa negociação, ou para parcelamento, ou para quitação à vista, já está autorizada a pedir a religação, que esse é o grande intuito, o grande propósito da campanha. Outra pergunta aqui, o ouvinte quer saber o seguinte: quando a pessoa paga o papel de água 2 vezes, o que fazer nesse caso? Automaticamente na próxima fatura esse valor ele é abatido. Então, se pagou esse... Sem reclamar, sem nada? Sem reclamar, sem nada. A Caerne ela automaticamente identifica isso? Identifica isso, na próxima fatura já é abatido esse valor que foi pago em duplicidade. E se não vier por algum motivo? O abatimento? Vem. Vem? O homem está garantindo que vem, viu? Então pronto, aí fica tranquilo. Então nós fique tranquilo, né? Fique tranquilo. Pagou em duplicidade, na fatura seguinte esse valor é abatido. Ok. Eu vi pergunta aqui, está tendo rodízio de água em Caicó? Não. A gente, graças a Deus, Caicó, ainda é uma das cidades que tem, entre aspas, a gente com mais tranquilidade, um abastecimento contínuo. O que acontece, a gente já, em outras oportunidades, essa situação de vazamentos, de ações da Caerne que precisa, por um momento, parar mais curto ou mais alongado esse período. Então, geralmente, as partes mais altas, como eu sempre digo, são mais vulneráveis. Então, quando a gente precisa fazer alguma parada, há essa questão de alguns setores, parte de alguns setores, passarem um período sem abastecimento. Mas, no todo, o abastecimento continua ou está sendo pleno para toda a cidade de Caicó. Você conversava comigo no fim de semana, né, de que a Caerne ela vê com preocupação o abastecimento em alguns municípios do Seridó, não é isso? Isso, muito preocupante, Marco, muito preocupante. Novamente, como eu disse no início, aproveitar aqui a sua audiência, né, para reforçar aí o uso racional dessa pouca água que ainda nos resta nos mananciais. A Caerne está até intensificando as questões de campanhas de conscientização, através de spot, a gente vai entrando em contato com as secretarias das prefeituras para fazer em conjunto, né, uma campanha mostrando essa situação que realmente está muito complicada. Como eu disse, Caicó, São Fernando, Timbaúba dos Batistas e Jardim de Piranhas é as que inspiram menos preocupação, uma vez que o abastecimento através do Rio Piranhas, a captação do Rio Piranhas através, né,
do sistema Coremas Mãe d'Água está mais tranquilo. Então, demais cidades da região Seridó, a gente está com alguns mananciais que já secaram, como é o caso de Jardim do Seridó. Hoje, o abastecimento que era só para Carnaúba é dividido com o Jardim do Seridó. Nós tivemos aí há 20 dias uma situação muito difícil em Jardim do Seridó. Conseguimos, na medida do possível, através de rodízio, o atendimento a todos os setores. Estamos trabalhando, e aqui eu faço um parênteses, a equipe de operação da CAERN, técnicos extremamente competentes e dedicados à missão. Estamos conseguindo melhorar também o abastecimento de Carnaúba, mas requer muito cuidado, muito empenho da CAERN e essa preocupação dos mananciais, já que não tivemos em 2021 uma recarga desses mananciais. Então, nesse período, com a elevação da temperatura, consequentemente do consumo, então há uma dificuldade no abastecimento, e isso, claro, levou à diminuição assim, severa dos níveis dos mananciais. Como eu disse, alguns já secaram e outros estão em níveis extremamente baixos. Isso é extremamente preocupante para nós. Então, no caso, Carnaúba dos Dantas, qual é a previsão para retomar o abastecimento lá? Não, o abastecimento não parou. Não né? parou, assim, mas diminuiu, no caso. Diminuiu, porque assim, a gente dividiu, mas a gente conseguiu melhorar um pouco a produção, ou seja, lá na captação aumentar um pouco. Então, como passou uns dias com um volume bem menor, ainda está tendo uma dificuldade, mas a gente acredita que até o final dessa semana a gente consiga voltar à plenitude desse abastecimento, delinearmos a forma de rodízio, né, em quantos setores dividiremos a cidade, para que só assim, dividindo em setores, é que nós possamos chegar a atender as partes mais elevadas. Ok, então, Adelson, obrigado pela sua participação. Só para reforçar a gente, a CAERN, ela abriu aí, desde o dia 1º, uma campanha, né, de negociação de dívidas. Se você está devendo a CAERN aí, teve a suspensão do fornecimento de água aí na sua casa, você pode aderir a essa campanha, agência.caern.com.br, não é isso? E lembrar que é só até o dia 10 de janeiro, né? Até o dia 10 de janeiro. 10 de janeiro, né? Tem um período de início e término, né? Vale a pena realmente aderir, né? Vale a pena. As condições são extremamente favoráveis, como eu disse, foi explicado aqui no início. E a gente espera, né, convoca essas pessoas, sobretudo que estão com seus ramais desligados, que procurem e voltem a ter a água da CAERN nas suas torneiras. Adelson, obrigado pela sua participação. Marcos, a gente aqui agradece, né? Quero só aqui reforçar a todos a questão do uso racional, a dificuldade que a gente está enfrentando nesses próximos 90 dias. A gente espera, roga a Deus que 2022 venha com bastante inverno, que os mananciais possam ser recarregados como não foi em 2021, que 2022 possam ser recarregados, mas enquanto isso não chega, cabe a nós, enquanto empresa e sobretudo, enquanto usuários, usarmos da melhor maneira essa pouca água que nos resta, para que não enfrentemos ainda situação pior do que a que estamos hoje. Então a gente reforça, enquanto CAERN, o uso racional, e aproveito aqui para desejar bom dia aos usuários e dizer que a CAERN estamos aqui à disposição. 8h12, conversamos aqui no programa com Adelson Santos, ele que é gerente do escritório da CAERN aqui na região do Seridó, tá ok? 8h12.